Graça e paz, queridos. Que bom estarmos juntos mais uma vez na casa do Senhor. E que tempo precioso nós tivemos aqui desde quinta-feira. Deus colocou diante de nós um banquete. Eu falo diante de nós porque, na medida em que nós repartíamos com vocês, nós recebíamos muito mais. Agora, não se engane, porque Deus, Ele tem várias formas de repartir o coração dele conosco, né? E eu confesso para você que nós fomos, assim, abençoados com essa movimentação de Deus de uma forma extraordinária. Através da vida dos seus pastores, Márcio, Priscila, através daquilo que o coração do Jamal derramou sobre nós, mas através de vocês também, a maneira como vocês nos recepcionaram. Eu estava conversando ainda com o Jamal hoje pela manhã, a sede, que eu compreendo não ser algo natural, mas Deus tem ativado uma sede no coração de vocês por algo maior, e isso sem dúvida alguma, porque Ele já tem algo maior programado para derramar sobre a vida de cada um de vocês, amém? Então estamos assim extremamente felizes, plenos, com tudo que Deus tem feito aqui, impactados, e vocês podem ter certeza que a atitude de vocês tem nos desafiado também, e eu estou falando com um coração muito sincero e transparente, tem nos desafiado a voltar para a minha cidade, particularmente, e começar a ativar, começar a colocar algumas coisas em prática ali, porque o reino de Deus está assim, se movimentando sobre essa casa, o reino de Deus está se movimentando sobre essa igreja, e eu entendo que isso é só o começo de tudo que Deus vai fazer. Amém, queridos? Quantos de vocês creem assim? Aleluia! Você entende que essa casa não será mais a mesma? Louvado seja Deus. Abra as tuas mãos. Deus, Ele sempre muda um pouco do nosso protocolo, né? Eu queria já inicialmente orar com o Márcio e a Priscila. Queria te convidar, Jamal, para orarmos junto por eles. Márcio e Priscila, fiquem em pé em nome do Senhor Jesus. Estenda as mãos sobre eles, queridos. Oh, Pai. Acho que vamos chegar aqui em cima, então. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, exaltado é o nome daquele que vive para sempre. Aleluia. Márcia e Priscila, nesses dias em que eu estava orando, e eu sei que vocês têm maturidade, têm discernimento, vocês são homem e mulher de Deus, vocês sabem como lidar com as coisas que Deus está fazendo. Mas eu não posso deixar de comunicar algo muito claro que o Senhor colocou no meu coração em relação à vida de vocês, em relação ao ministério de vocês. E eu quero trazer essa palavra em frente à congregação. Hoje é um culto de domingo, nós temos aqui a Igreja do Senhor Jesus, porque eles também são parte do que está acontecendo e com certeza eles também farão parte daquilo que Deus está programando para essa casa, para os próximos dias, para os próximos meses, para os próximos anos. E uma das coisas que Deus deixou muito claro no meu coração é que nos próximos anos desta casa, Ele vai acelerar o processo de crescimento. Nesses 16 anos, são 16 anos, né? Vocês viram muita coisa acontecer e Deus fez muita coisa. E a gente percebe realmente o trabalhar de Deus. Porém, aquilo que demorou 16 anos para acontecer, e foi necessário por conta da fundamentação, mas por já estar fundamentado, nos próximos anos, Deus vai acelerar, ouça-me bem, Deus vai acelerar 3, 4 vezes mais o que Ele vai fazer nesta casa. A palavra para o coração de vocês é continuar preparando líderes, é continuar preparando vasilhas, porque Deus vai fazer algo sobrenatural, não só no aspecto de crescimento, mas Ele está levantando uma geração nessa casa que vai trazer um impacto sobre essa cidade.
Eu entendi que por um tempo, da ótica de Deus, é claro que a igreja está se movimentando, ela está acontecendo na cidade, mas por um tempo Deus, Ele escondeu esta casa, por um tempo Deus escondeu a vida de vocês, por um tempo Deus escondeu a vida desta igreja, mas chegou o momento em que Ele começa a expor essa igreja, Ele vai levar vocês diante de situações de autoridades nessa cidade de uma forma sobrenatural. O Senhor me disse muito claro, eu vou expor e eu vou apresentar a igreja Emmanuel Church para essa cidade, para essa sociedade. Essa é a hora. Deus te preparou para isso desde a sua adolescência. Deus te preparou nos anos em que você caminhou com Ele. Ele te forjou para isso, Priscila. Esse é o momento para avançar sem ter medo de errar. Esse é o tempo para avançar entendendo que Deus vai fazer muito mais nessa cidade através de vocês. Igreja, se prepare porque Deus vai começar a trazer mais pessoas dos 4 cantos dessa cidade. E aí vocês têm que estar preparados para receber todos aqueles que vão chegar, porque esse é o momento do cumprimento da palavra profética sobre a vida de vocês, daquilo que vocês receberam em o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Essa unção que Deus derramou aqui, nesses dias, na verdade vocês têm gerado isso em todo esse tempo. E esse rio que começou a fluir nessa casa, começou a fluir com mais intensidade, porque ele já fluía. Esse rio vai continuar fluindo com intensidade. Nesta casa, Deus vai continuar curando, Deus vai continuar restaurando, Deus vai continuar libertando, Ele vai continuar batizando com o Espírito Santo, enchendo pessoas, porque para esse tempo Ele tem levantado esta casa, esta igreja nessa cidade, assim diz o Senhor nesta manhã. Aleluia! Estendo as mãos para cá, igreja. Senhor Deus, graças te damos pela vida dos teus filhos, nossos irmãos. Graças te damos pela vida que eles dedicaram ao longo da caminhada, Pai. Como semente do Senhor nessa cidade, como planta do Senhor nessa cidade, com raízes profundas. Eu oro agora, Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que o espírito de revelação e de sabedoria, que o espírito de discernimento abra os olhos deles para verem as chaves da cidade. Pai, que eles recebam uma inteligência como igreja, que eles recebam uma inteligência como liderança, como eles nunca viram antes operando na mente, no espírito deles. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, a tua palavra diz que nós somos cooperadores do Senhor, como quem por intermédio de nós o Senhor reconciliasse o mundo consigo mesmo. Eu oro por esta igreja, Pai, em nome de Jesus. Eu oro pela vida dos líderes desta igreja, em nome de Jesus. Que venha o espírito de sabedoria e de discernimento. Que as chaves da cidade sejam reveladas a eles. Que as chaves culturais sejam reveladas a eles. Que as chaves espirituais sejam reveladas a eles. E também oro, Pai, que como um boi selvagem serão eles, ó Deus, como leão que ruge serão eles, com uma força destemida, com uma ousadia imparável, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sim, Deus, sim, Senhor, eu oro que a força deles remova, Deus, todo e qualquer obstáculo, que a ousadia deles façam com que continuem diante dos desafios, que continuem diante das oposições, que continuem diante, Senhor, dos momentos difíceis. Eu oro em nome de Jesus, ó Pai, que o espírito de ousadia, de
coragem, de determinação do Senhor esteja sobre esta casa, esteja sobre esse ministério, esteja sobre o rebanho, sobre a liderança, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que a unção profética apostólica venha sobre esta casa, que a unção, Senhor, que rompe os céus venha sobre esta casa, essa nova estação, esse novo momento na vida desta igreja, Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, a tua palavra diz a respeito dos teus anjos, pois o Senhor dá ordem a eles em nome de Jesus, que a partir de hoje a operação dos anjos estejam aqui, dando ordem a eles a favor desta casa, dando ordem aos anjos a favor desse ministério, dando ordem aos anjos a favor desse rebanho, em nome de Jesus Cristo. Deus, faça, Senhor, aquilo que eles ainda não ouviram e nem os olhos viram, nem sequer subiu ao coração deles, Pai. Nós decretamos, Senhor, que o tempo de avivamento, que um tempo, Senhor, de avanço, um tempo de expansão, de crescimento, em nome de Jesus, está sobre essa casa, para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Aleluia, 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 aleluia. Declamando robias tequeme caiaces, declamando robias tequenebriande de cássias. Eu vi um manto pastoral sobre essa igreja por muito tempo, um manto de cuidado, um manto de amor, um manto de relacionamentos profundos. Mas eu vi também agora um manto apostólico e profético descendo aqui. Nablafosse estequema nablasteque negeias, tebrobiondo do conto toro placarabasteque negesto mi babacácias. O manto profético diz sobre entender o que não havia sido entendido ainda, de compreender aquilo que os olhos naturais não conseguem, nem os ouvidos naturais conseguem, nem a percepção humana consegue compreender, mas a unção profética trará sabedoria à liderança, entendimento profético à igreja, aleluia. Nabastocombalasteke anda cássias, e o manto apostólico virá como quem encontrará estruturas eficazes, formas de organizar eficazes, onde haverá o destravamento do crescimento, nabasteque negria, do avanço, nabastoque nebriasteque negria, da solidificação, namastoque nambiasteque negria, asteque negri, liberando o povo, liberando o rebanho numa velocidade extraordinária. Nabasteque anda nambra forgue na caia, em avanço, em crescimento, em conquista. Pai, em nome de Jesus, que assim seja, Deus, que haja um movimento dos céus dessa casa, em nome de Jesus oramos, em nome de Jesus agradecemos, Pai. Amém, amém e amém. Aleluia. Aleluia. Quantos de vocês creem nisso? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Oh Deus. Eu vou deixar você almoçar hoje, né? Então vamos, me dar só mais um tempinho aí, irmãos. Aleluia. Precioso demais estar aqui nessa manhã. Quantos de vocês já adquiriram o livro do pastor Marcelo Jamal? Gente, deixa eu falar algo para você. Ele perguntou, você já leu o meu livro? Eu não li o livro dele, porque nesses 3 anos eu tenho feito assim uma imersão em alguns materiais no inglês, e ele já está trabalhando também a tradução do livro dele para o inglês. Mas eu conheço o pastor Marcelo Jamal já há mais de 20 anos. Mais de 20 anos, né, Jamal? 20 anos, quando nós ainda estávamos começando a igreja em Vinhedo. E de certa forma, não justificando, mas dos princípios que estão naquele livro, quantas vezes sentados à volta da mesa, porque não foi algo que aconteceu de ontem para hoje, de uma semana para cá. Na verdade, naquele livro tem parte da história do Jamal, do depósito, daquilo que Deus colocou no coração dele, que são assim revelações profundas. Eu estou até conversando com o Jamal e desafiando ele, o coração dele já está desafiado, isso vai ser colocado em prática, a criação de um curso online, colocando à disposição todos
os materiais e depósito que Deus colocou no coração dele, que são assim, coisas extraordinárias. Mas eu gostaria de incentivar a passar lá atrás e adquirir esse livro, porque na medida em que você vai se entregando à leitura, você vai crescendo em conhecimento, você vai entendendo, compreendendo o propósito de Deus, horizontes vão se abrindo diante dos seus olhos. Amém? Quem lê tem mais capacidade de argumentação, de discussão, de explanação, de entendimento, e eu quero te incentivar no nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Nós temos também alguns livros do Luciano Subirá. Esses dois caras, Marcelo Jamol e Luciano Subirá, na área do ensino, eu tenho uma admiração muito grande pela vida deles. Então, passe por lá e se esforce na leitura. E se de repente, por exemplo, você está aqui e não veio preparado, compre, depois você faz o livro rodar, reparte o livro com outros irmãos, para que realmente esses princípios da palavra possam ser fundamentados dentro de você. Amém, queridos? Posso ouvir um amém seu? Amém. Abra sua Bíblia comigo em Mateus, no capítulo 6, de 5 a 6. Eu quero conversar um pouquinho com você aqui, nesse tempo que nós temos, sobre a importância do lugar secreto. O lugar secreto. Nessa pandemia, foi algo que Deus trouxe muito forte ao meu coração sobre o que nós podemos gerar no lugar secreto e como que nós podemos desenvolver o lugar secreto. E eu queria incentivar o seu coração a isso. Mateus 6, capítulo 6, versículos 5 e 6. A discussão aqui gira em torno da oração, de como se deve orar. E Jesus, conversando com os discípulos, ele diz o seguinte: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra. Declara assim comigo: entra no teu quarto. Aleluia. Entra no teu quarto, fecha a porta, e orarás ao teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto, declara assim comigo, te recompensará. Amados, se existe um lugar onde eu tenho, de certa forma, apelado à igreja para vir, para estar, e cada irmão individualmente nesses últimos dias, é esse lugar, o lugar secreto. É impressionante quantas coisas nos são acrescentadas, quantas revelações nós recebemos quando nós decidimos ir para o lugar secreto, ou construir um lugar secreto. Ao longo da minha vida, eu tenho entendido, me esforçado, confesso para você, eu assim de todo o meu coração, eu entendo que eu ainda não oro o suficiente, eu entendo a necessidade de que preciso orar mais, mas ao longo da minha vida, as maiores experiências e as experiências mais poderosas e transformadoras que eu tive na minha vida, elas aconteceram no lugar secreto. Experiências de entendimento acerca de quem Deus é, revelações, libertação pessoal. Nessa caminhada, Deus usou muitas pessoas para me ajudarem, muitas pessoas para me estender a mão, muitas pessoas para me conduzir ao crescimento, mas as maiores experiências que eu tive com o Senhor foi no lugar secreto. Esse é um lugar que eu persigo, esse é um lugar que eu desejo estar constantemente, e eu entendo que essa é uma chave que Deus tem colocado nas nossas mãos, é uma chave que Deus tem colocado nas mãos da igreja. Esse é um lugar onde todo cristão é convidado a vir e construir, porque ali, nesse lugar secreto, coisas sobrenaturais acontecem. E nesses dias em que nós estamos vivendo, se existe um lugar onde a igreja precisa se refugiar, um lugar onde a igreja precisa investir tempo, um lugar onde a igreja precisa estar constantemente, é o lugar secreto. E a razão porque eu estava com uma outra mensagem para trazer nesta manhã acerca do vinho novo, mas até chegar aqui eu estava entre uma e outra, e essa questão do lugar secreto saltou
mais intenso diante dos meus olhos, no meu coração, porque eu acredito que para aquilo que Deus irá fazer através dessa igreja, a partir desses dias, os próximos anos, onde Ele vai acelerar o processo de crescimento, onde Ele vai acelerar as coisas que Ele quer fazer através de vocês, essa arma, esse lugar secreto, não pode estar fora do seu schedule, não pode estar fora da sua agenda, não pode estar fora da sua programação. Quantos de vocês me entendem nesta manhã? Aleluia. Quando Jesus disse para os discípulos, mas vocês quando orarem, entra no teu quarto e fecha a tua porta e ora ao teu Pai que te vê em secreto. E teu Pai que te vê orando no lugar secreto, Ele vai te recompensar. Eu entendo que a palavra recompensa aqui, ela pode envolver muitos aspectos do suprimento das nossas necessidades, dos anseios do nosso coração, porque Deus é um Deus poderoso, conforme Paulo declara em Efésios, no capítulo 3, versículo 20, que Deus é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Então, Ele quer, de certa forma, nos cercar com a sua graça, com o seu favor e com a sua provisão. Mas quando Jesus desafia os discípulos e fala sobre a questão da recompensa que eles teriam no lugar secreto, eu gosto desse entendimento e dessa interpretação que é muito próximo ao original, que diz o seguinte: lá no lugar secreto, eu serei a tua recompensa. Ele mesmo se apresenta como a nossa recompensa. Você vai me ter, você vai estar comigo. Eu vou me apresentar como a recompensa para a sua vida no lugar secreto. E para mim isso é suficiente, isso basta, porque se no lugar secreto eu tenho Ele comigo, então eu tenho tudo o que eu preciso, porque a partir dele, todas as demais coisas que Deus quer fazer na minha vida, elas literalmente vão se desencadear, os planos e propósitos. Aliás, como igreja, nós somos desafiados, antes de mais nada, Mateus 6,33, a buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas, elas nos serão acrescentadas. A colocação de Jesus para os discípulos aqui é a seguinte: lá no lugar secreto, eu, o próprio Cristo, vou me deixar ser compartilhado com vocês. Aleluia! Então eu quero te desafiar nesta manhã, se você já tem a prática, reforçar um pouquinho mais. Se a sua prática do lugar secreto, ela ainda é inconstante, ela ainda é incerta, não tem um horário definido, meu irmão, no nome do Senhor Jesus, por conta daquilo que Deus quer trazer como revelação sobre o seu coração, por conta daquilo que Ele quer trazer como plano e propósito para a sua vida, eu te desafio nesta manhã, no nome de Jesus, a estabelecer um horário, a estabelecer um tempo, para que você possa ter um encontro certo com Ele lá no lugar secreto. Aleluia! Porque é no lugar secreto que Ele mexe, trabalha, molda, transforma toda nossa estrutura. Eu me lembro da primeira experiência que eu tive com Deus, e olha que ela aconteceu há muito tempo atrás. Eu era um adolescente sedento por Deus, mas ainda não tinha tido contato com o cristianismo. Meus pais frequentavam o catolicismo, mas eu sempre tive dentro de mim uma busca pelo Senhor. Eu não tinha mais do que 12, 13 anos de idade, e eu me lembro um dia, minha mãe mora numa casa onde tem um quintal muito grande, e um quintal, ainda hoje, ela tem muitas árvores frutíferas naquele quintal, naquela época mais ainda, então ela tinha ali pé de abacate, pé de limão, laranja, tinha
bananeiras com diferentes tipos de banana, goiaba, e eu sempre gostava de ficar naquele lugar. E eu me lembro que uma noite eu me afastei um pouco da casa e fui para o fundo daquele quintal, e eu comecei a orar. O diabo sabe que é através da oração que nós entramos em contato com o soberano, nós conseguimos desenvolver comunhão e relacionamento. Então, essa ideia, muitas vezes, que paira sobre alguns, da oração ser esse lugar meio cansativo, eu vou estar lá, meu Deus, alguns não conseguem ficar 5, outros não conseguem ficar 10, outros não conseguem ficar meia hora. Eu gostaria que você desassociasse essa ideia de um lugar cansativo, enfadonho da oração. O momento da oração é o momento de um lugar de aventura, de você se relacionar com Deus, e quando você entra de fato nesse local, no lugar secreto, e começa a orar, alguma coisa acontece, porque é impossível entrar na presença de Deus, é impossível começar a conversar com Deus, é impossível ter contato com Deus e alguma coisa não mudar em mim, ainda que eu não sinta as mudanças, que eu não veja as mudanças. Quando nós vamos para o lugar secreto, alguma coisa está acontecendo, porque quando esse ser humano aqui finito, quando esse ser humano natural entra em contato com esse ser soberano e sobrenatural, alguma coisa vai ser gerada, alguma coisa vai ser provocada, alguma coisa vai ser mudada. Todas as vezes que nós formos para o lugar secreto, algo poderoso vai acontecer nas nossas vidas, ainda que a minha mente, o meu subconsciente não consiga captar, não consiga entender, mas algo está sendo promovido em mim. Aleluia! Quantos de vocês me entendem nessa manhã? Porque para mim é impossível estar de joelhos diante do Criador dos céus e da terra e algo não mudar em mim. Aleluia. Eu quero te desafiar nesta manhã, no nome do Senhor Jesus. As mudanças que você precisa, as transformações que você precisa, todas elas, eu te afirmo com toda certeza, você vai encontrar lá no lugar secreto. Amém? Se você deseja mudar, mas não está disposto a orar, provavelmente isso não vai acontecer. Quantos estão comigo aqui nesta manhã? Ei, a oração muda a natureza de quem a pratica. Isaías, no capítulo 6, versículo 1 a 5 do seu livro, ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado, exaltado sobre um alto e sublime trono, as orlas do seu manto enchiam o templo, acima dele estavam serafins, cada um com 6 asas, com 2 asas eles cobriam o seu rosto, com 2 eles cobriam os seus pés, com 2 eles voavam e clamavam uns para os outros, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, todo-poderoso, toda a terra está cheia da sua glória. Ao som de suas vozes, as ombreiras da porta, tremeram e o templo se encheu de fumaça. Eu disse: ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Quando a gente vai para a presença de Deus, né, só morre em nós o que tem que morrer. Amém? Só morre em nós o que tem que morrer. Quando ele diz: ai de mim, sou um homem de lábios impuros, porque habito no meio de um povo de impuros lábios, aqui começa o processo da ativação de Deus, da graça e do favor de Deus, do chamado de Deus na vida do profeta Isaías. Agora, olha para mim um instantinho, onde que isso aconteceu? No lugar secreto. Levante a sua mão e declare assim comigo: no lugar secreto. Olhe para o seu irmão e diga assim: nós precisamos ter hora marcada no lugar secreto com o Papai do céu. Diga assim para o seu irmão: Deus está te chamando para estar com Ele no lugar secreto. Amém? Ali Isaías, ele recebeu, viveu e entendeu tudo quanto Deus queria fazer na vida dele e através da vida dele. Lá no lugar secreto, Isaías,
ele viu algumas versões de si mesmo, mas no final ele entendeu a verdadeira versão que Deus queria dele, porque nós temos várias versões de nós mesmos, né? Às vezes nós pensamos ser um tipo de pessoa, e eu não estou aqui para fazer julgamento sobre quem você pensa que você é, mas muitas vezes aquilo que eu penso de mim mesmo pode não ser quem eu sou. E quando eu vou para o lugar secreto, eu consigo enxergar exatamente quem eu sou. Isaías pensava ser um tipo de pessoa, ele tinha um entendimento de quem ele era, mas quando ele vai para o lugar secreto, as escamas caem, os olhos são abertos, ele diz, ai de mim. Então, quando esse cara tem esse tipo de expressão, isso significa dizer que provavelmente ele não conseguia ver antes quem de fato ele era, mas o lugar secreto abriram os olhos dele para que ele pudesse entender a si mesmo. Então, às vezes, eu tenho uma versão de mim mesmo que pode não ser a versão que Deus tem acerca da minha vida. Há algumas pessoas que pensam, às vezes, menos de si. Algumas pessoas que não conseguem ver em si mesmo capacidade, não conseguem ver em si mesmo condições, ou elas se veem sempre numa posição de inferioridade em relação às outras. Há outras pessoas que estão sempre se comparando com as outras pessoas. Na verdade, é um entendimento e uma versão que você tem de você mesmo, mas quando você vai para o lugar secreto, você consegue entender quem você é, e quando você entende quem você é, não importa quem está à sua volta, você não se compara mais, porque você sabe que você tem a identidade de Deus, você tem o Senhor Jesus morando dentro de você, e que Deus te criou com especificidade, que não existe ninguém absolutamente igual a você. Você é um ser único que Deus usou a forma para te fazer uma vez só e jogou fora, e ninguém mais se compara a você sobre a face da terra. Aleluia! Uou! As mais intensas restaurações e curas, Jamal, que eu tive na minha vida foi no lugar secreto. Meu Jesus, no lugar secreto. Deus está te desafiando a vir para o lugar secreto, porque ali Ele vai te trazer um entendimento claro sobre quem você é, e ao mesmo tempo Ele vai te mostrar quem Ele quer que você seja, quem que Ele projetou para que você seja. Queridos, irmãos, a gente consegue parar esse relógio aqui ou não? Não dá para parar o relógio. É inverno, não dá para parar o relógio. Né? No lugar secreto, Deus, Ele toca áreas específicas da nossa vida. E nos alinha com o propósito do coração dEle. As maiores manifestações de Deus, cura e libertação do Senhor, eu tive no lugar secreto, conversando com o Senhor. Mas o lugar secreto, ele não é privilégio de alguns. O lugar secreto é o lugar onde todo filho tem que estar. Às vezes você ouve algumas pessoas falando sobre experiências que elas tiveram com Deus, mas ter experiência com Deus não é privilégio de alguns. E no nome de Jesus, se por algumas vezes você já leu, você já ouviu de homens e mulheres que viveram coisas tremendas e poderosas com o Senhor no lugar secreto, glorifique o nome do Senhor, mas não pense no seu coração, eu gostaria de ter as mesmas experiências que aquela pessoa teve com Deus. Preste bem atenção, experiências com Deus no lugar secreto não é privilégio de alguns, é direito de todo filho e toda filha de Deus. Quantos filhos e filhas de Deus nós temos aqui nesse lugar? Aleluia! Então, se você está nessa condição de filho de Deus, o papai te espera no lugar secreto para te apresentar tudo quanto Ele tem para a sua vida. Se você entende que esse processo da identidade de Deus já aconteceu na sua vida, lá no lugar secreto, papai do céu vai descortinar diante dos teus olhos todas as coisas que Ele quer fazer em você e através de você. Lá no lugar secreto, sim, lá no lugar secreto
secreto, ele pode não somente trazer cura e restauração para a sua alma, mas ele pode trazer cura física sobre o seu corpo. Lá no lugar secreto, Deus quer que você esteja lá para entrar juntamente com ele nas regiões celestiais e promover na sua casa os milagres que ele quer promover no nome do Senhor Jesus. Igreja, existe um lugar onde algo poderoso acontece. Aqui no templo, pastor, sim, aqui é o lugar onde a glória do Senhor se manifesta, mas há um lugar mais poderoso do que esse. É quando você vai para os braços do Pai, do seu Pai, aquele que te criou a sua imagem e semelhança. E quando você chega nesse lugar, quando você entra em contato com a glória do sobrenatural, aleluia, ele se manifesta sobre a sua vida com poder, com autoridade e com intensidade. Aleluia. Quantos creem comigo assim? Oh, louvado seja Deus. Na minha vida, eu nunca conheci um homem poderoso que não tenha sido um homem que aprendeu a desenvolver e criar o lugar secreto. Jesus foi um homem que tinha lugar secreto. Jesus, ele construía o lugar secreto. Quantas vezes, depois de uma jornada intensa de trabalho, pregando, curando, restaurando, libertando, Jesus se ausentava da multidão e ele ia para o lugar secreto. E a Bíblia diz, em muitas versões a Bíblia diz, que às vezes ele passava algum tempo, às vezes ele passava a noite inteira no lugar secreto. Então, quando Jesus disse para os seus discípulos, você quando orar, vá para o teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai que te vê em secreto, o teu pai que te vê em secreto, lá no seu quarto, te recompensará. Ele fala, na verdade, do que ele estava vivendo naqueles dias, da maneira como ele se relacionava com o Pai. Eu creio que esse aspecto precisa ser restaurado no corpo de Cristo, nas nossas vidas nesses dias, para que nós possamos, com mais intensidade, alcançar aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Amém? Eu vou pedir para que os músicos venham chegando para cá já, para que a gente possa... Eu queria praticar com você um pouquinho nesta manhã sobre a importância do lugar secreto, e eu quero te desafiar no nome do Senhor Jesus, a gente exercitar isso aqui nessa manhã no nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Diga assim para o seu irmão, lugar secreto é um lugar que você constrói. Diga para o outro irmão, lugar secreto é um lugar que você constrói. Por que nós precisamos, queridos? Por que nós precisamos acessar esse lugar? Olha aqui para mim um instantinho. As coisas, elas não mudam na minha vida quando eu oro. Não, pastor, não. Eu tenho a iniciativa, eu dou o pontapé inicial, mas elas não mudam quando eu oro. As coisas mudam na minha vida quando Deus fala comigo. E aonde que Deus fala comigo? Deus fala comigo no lugar secreto. Deus fala com você no lugar secreto. Eu quero te desafiar no nome do Senhor Jesus a acessar esse lugar em Deus. E ali você vai encontrar todos os recursos que Ele tem para você. Você vai encontrar todo o suprimento de provisão que Ele tem para a sua vida. Me lembro de uma experiência que eu tive com Deus no lugar secreto. Eu já estava morando na cidade de Campinas, uma fase muito difícil. Estava com os meus 19 aos meus 20 anos de idade e fazendo seminário na cidade de Campinas. Mas havia algumas coisas nas minhas emoções que eu não conseguia entender muito bem. Mas eu sabia que tinha alguma coisa que precisava ser ajustada, que precisava
ser curada, ser restaurada nas minhas emoções. Eu também sabia que isso estava relacionado à minha relação com o meu pai. Mesmo tendo experimentado Deus e vendo muitas coisas, volta e meia um sentimento, às vezes de raiva, um sentimento de revolta, e eu já estava pregando a palavra, eu já estava auxiliando uma igreja na cidade de Campinas. Eu dizia: Deus, mas por que muitas vezes esse sentimento me vem ao coração? E eu me expus para alguns, no sentido de buscar ajuda, buscar restauração. Mas mesmo me expondo a alguns amigos preciosos na busca de restauração, eu ainda era incomodado com aquele sentimento. Eu sabia que alguma coisa não estava legal. Eu disse: não, Deus, eu entendo que eu não vou chegar à perfeição, mas dentro daquilo que eu tenho a compreensão de áreas que precisam ser ajustadas, eu quero que o Senhor ajuste essas áreas dentro de mim. Não é legal. Eu estou pregando a tua palavra e de repente sou tomado por um sentimento de raiva, um sentimento de revolta. Eu falei: não, isso não é algo normal. E se tornou um incômodo tão grande, a coisa foi acontecendo com tanta intensidade, que teve um dia que eu entrei no lugar secreto, e eu me lembro até hoje. Estou contando para você a título de experiência, porque de repente pode ser que na sua vida ele vai fazer em 10 minutos, vai fazer em 15, vai fazer em 20. Deus não está limitado ao tempo, isso varia de pessoa para pessoa. Mas eu me lembro que teve um dia que eu estava sozinho em casa. Naquela época nós morávamos juntos, inclusive Luciano e um outro amigo. Nós morávamos numa casa em Campinas, eles não estavam na casa, e era mais ou menos umas 8 horas da noite. E eu falei: o negócio é o seguinte, hoje é eu e o Senhor aqui. Eu falei: Deus, eu só vou sair desse lugar até que o Senhor fale comigo, e o Senhor resolva essa situação, desse sentimento que eu não consigo lidar com ele, desses assaltos que vêm sobre a minha alma. E eu me lembro que eu fiquei ali 7, 8 horas da noite, 9 horas da noite, 10 horas da noite, 11 horas da noite, meia-noite. E aí me levantei, fui no banheiro, e lavei o rosto, dei uma caminhada e voltei. 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. Eu falei: Deus, hoje é eu e o Senhor, nós vamos resolver essa parada aqui. Eu vou até amanhã de manhã, mas eu preciso que o Senhor faça algo, porque no lugar secreto é onde as coisas mudam na nossa vida. É impossível ter esse contato com o sobrenatural e nada mudar em nós. Queridos, Deus tem várias formas de fazer as coisas. Deus tem os seus instrumentos, Deus tem as suas ferramentas, Deus tem pessoas. E eu volto a repetir, em muitas fases na minha vida Ele usou pessoas e continua usando pessoas. Eu tenho mentores que me ajudam, mas existem algumas coisas, vamos usar um português mais claro aqui, existem algumas broncas, existem alguns empacamentos, existem algumas situações que elas só vão ser resolvidas no lugar secreto, entre você e Deus. É o que aconteceu com Jacó e o Senhor. Tem coisa que é você e Deus. Não adianta buscar fulano, ciclano, beltrano. Não estou dizendo que você não tem que buscá-los, faça isso, mas tem coisa que é você e Deus. Eu sabia que aquele momento era um momento meu e Deus, com Deus. Eu disse: Deus, tem que ser hoje. Isso foi 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. Eu falei: nem que eu durma aqui, nem que eu caia aqui desmaiado de sono, mas eu vou ficar aqui até o Senhor resolver esse negócio no meu coração. Quando foi lá pelas 4 horas da manhã, 4 horas da manhã, impressionante, eu estava aqui na cama, um demônio apareceu no pé da minha cama. Eu estou orando e buscando o Senhor e o demônio, calma, e um demônio apareceu no pé da minha cama. Demônio, eu não sei descrever para você, mas eu sabia que era um demônio que estava no pé da minha cama. E
aquele demônio olhando para os meus olhos. Eu paralisei de uma forma a ponto de não conseguir me mexer. E eu comecei a orar em outras línguas, e de repente eu dei um pulo da cama e falei: diabo, eu te repreendo em nome do Senhor Jesus. E entrei num momento de guerra, literalmente repreendendo aquele demônio que se apresentou. E essa batalha durou mais ou menos uns 5 minutos. E de repente ele desapareceu. Queridos, eu disse: Deus, por que esse demônio veio? E o Senhor me disse: esse é o demônio que estava oprimindo as suas emoções e estava provocando em você sentimento de raiva e sentimento de revolta. Eu falei: mas como? Mas o Senhor, não, ele não está em você. Ele estava usando situações. Eu falei: mas por que ele estava provocando isso? E Deus me disse: sabe por quê? Porque você precisa perdoar o seu pai. Havia uma legalidade. Mas como que eu preciso perdoar o meu pai? E existem algumas broncas que você vai conseguir resolver só com você e Deus. Aí eu falei: então me mostra, Deus. No estalar de dedos, Deus abriu os meus olhos. Porque existem algumas coisas que acontecem na nossa infância e adolescência, que por algum motivo isso vai para alguma área do nosso cérebro e entra em algum lugar de esquecimento, talvez até para proteção. Meu pai se converteu depois de mim, se tornou um homem de Deus. Mas antes do meu pai se converter, ele era um homem violento. E Deus abriu os meus olhos e eu vi. Preste bem atenção. Eu não creio em regressão, mas eu creio em revelação. Ali Deus abriu os meus olhos e eu vi a minha infância, e vi o comportamento agressivo do meu pai, muitas vezes em relação à minha mãe, mas agressivo não só com palavras, mas com atos, com práticas. E Deus me disse: ali entrou uma revolta no seu coração, ali entrou um espírito de raiva no seu coração, de ódio. Você aprendeu a conviver com essa situação com o passar do tempo, mas não houve a liberação de um perdão. Irmãos, naquele momento, ali no lugar secreto, eu levantei a minha voz, mas gritei de uma forma tão alta e disse: Deus, perdoa meu pai. Porque na ignorância dele, não justifica, mas na ignorância dele, ele agiu dessa forma, não só com a minha mãe, mas com os demais filhos. Mas eu perdoo nesse lugar. Eu perdoo. Quando eu levantei a minha voz, liberando perdão para ele, senti literalmente como que cadeias sendo quebradas e rompendo sobre a minha vida. Isso já era 6 horas da manhã. Aquele quarto se encheu da glória de Deus. E ali no lugar secreto, eu recebi uma das maiores libertações e cura interior na minha vida. Desde a minha adolescência, Deus tem me ensinado, e eu persigo isso, a construir o lugar secreto. Queridos, aquele quarto foi cheio com uma presença tão intensa da glória de Deus, que o ambiente mudou. Parecia que a glória de Deus era palpável. E eu olhei para o relógio, já eram 7 horas da manhã. E eu tive a certeza de que Deus restaurou naquele momento minha personalidade,
restaurou o respeito pelo meu pai e o amor pelo meu pai. Alguns dias depois, eu viajei para a casa dos meus pais. Sabe quando você dá um abraço gostoso? Eu falei: pai, o negócio é o seguinte, você não precisa entender, você não precisa compreender nada, eu só quero te dizer uma coisa: te perdoo e eu te amo em nome de Jesus. Pensa na amizade de um pai e um filho depois desse momento, de brincar, de tirar sarro no outro, gente, os últimos anos do meu pai, os nossos últimos anos juntos, parecia dois irmãos, não parecia pai e filho, mas de brincar, de dar tapa um no outro, do meu pai chegar e abrir o coração e confessar para mim situações na vida dele. Os melhores anos com meu pai eu tive antes da partida dele. Os melhores anos, porque eu sei que Deus fez em mim, Deus fez nele também. É que não dá tempo de contar aqui, mas o meu pai foi uma das partidas. Eu nunca vi um homem partir como meu pai partiu. 3 anos antes, meu pai me disse o seguinte: meu filho, eu vou embora, chegou a minha hora. Você tá louco, rapaz, você não vai embora não, vamos curtir muito. Não, filho, eu vou embora. Deus falou comigo que vai me levar. 2 anos antes, filhão, tá chegando a hora. 1 ano antes, no aniversário da minha filha de 15 anos, ele estava sentado na mesa e falou assim: filhão, ó, papai está com a mala pronta, Deus está me chamando, eu vou embora. Irmãos, e aí eu entendi que Deus estava falando com ele. E quando chegou no dia da partida do meu pai, eu não estava lá, mas eu sentei com os meus irmãos para saber depois. Ele fez tudo como costumava fazer. Levantou 6 horas da manhã, fez a oração dele, tomou o café, foi para o quintal cuidar das galinhas dele, depois foi para um estabelecimento da minha irmã pagar as contas, rodou a cidade, chegou em casa 6 horas da tarde, tomou o banho, jantou e, como sempre fazia na varanda de casa, deitou na rede, cochilando. E daqui a pouco ele começou a passar mal e começou a orar. E começou a orar por cada filho. E o meu irmão, percebendo que ele não estava bem, disse: pai, você está suando muito, eu vou chamar a ambulância para a gente levar para o hospital agora. Ele fez assim para o meu irmão: hoje eu não vou para o hospital, hoje eu vou embora para casa. Ele falou assim: não chama ambulância, não chama ambulância. Hoje eu vou embora para casa. Ele falou assim: me deixa aqui mais um pouquinho. E o meu irmão, ouvindo, orou por cada filho, orou por cada filha, orou por cada neto, orou por cada neta, orou pela minha mãe, orou por todo mundo. E de repente, Deus fez assim, desligou ele. Ele teve um aneurisma fulminante. E ali mesmo ele fechou os olhos e foi para a glória. E eu me lembro que depois levaram ele para o hospital. E quando chegou no hospital, o médico falou assim: olha, seu pai partiu, não tem mais jeito. E eu, conversando com uma das enfermeiras que trabalha no hospital, que tem conhecimento nessa área, eu disse: explica para mim como é que aconteceu. Ela falou assim: pastor, não tem explicação. Deus desligou o seu pai aqui e ligou o seu pai agora, porque ela é crente, é pastora também. Uma das partidas mais lindas. 3 anos antes ele sabia que ia partir, e no dia que Deus disse para ele que ele partiria, ele partiu para a glória.
esse homem, lá no lugar secreto, Deus promoveu uma restauração na minha vida e na vida dele. Você pode ficar em pé no nome do Senhor Jesus. Igreja, ei, Emmanuel Church, Deus está convidando vocês, porque os próximos níveis que Ele vai estabelecer nesta casa, Márcio, Priscila, os próximos níveis que Deus vai estabelecer nesta casa são níveis poderosos, e esses níveis poderosos requer essa entrega, esse envolvimento no lugar secreto. Faça do lugar secreto um lugar de celebração, faça do lugar secreto um lugar de alegria, faça do lugar secreto um lugar de entretenimento, faça do lugar secreto um lugar onde você vai literalmente se deliciar na presença do Pai. Ali no lugar secreto, Deus vai trazer sobre a vida de vocês as maiores experiências.